Por ocasião de evento no Palácio do Planalto em defesa da liberdade de expressão, o presidente Jair Bolsonaro frisou que o decreto de graça que beneficiou o deputado federal Daniel Silveira será cumprido, retrucou o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e defendeu as Forças Armadas. O presidente lembrou a necessidade de respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. Bolsonaro disse: "Eu não posso fazer nada sem vocês e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso." Bolsonaro foi intensamente aplaudido ao dizer: "O que eu tenho falado é o seguinte, o decreto é constitucional e será cumprido." O presidente falou do caso do deputado Daniel Silveira, lembrando que não houve respeito ao devido processo legal. Bolsonaro disse: "É liberdade de expressão e quem porventura se ver ofendido, entre na justiça. Esse é o caminho certo das coisas. E pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Se coloque no lugar dele. 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse?" O presidente acrescentou: "Temos que defender a nossa liberdade. É a base, é um pilar de tudo. Tenho certeza absoluta. Tudo se renova nesse país. E assim vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Nunca retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2, 3 pessoas." O presidente disse: "Eu gostaria de me dirigir ao senhor Barroso do STF. Barroso mente quando diz que é sigiloso. Eles convidaram as Forças Armadas para participar dos processos. Será que esqueceram que o chefe supremo das Forças Armadas se chama Jair Bolsonaro? Acho que esqueceram disso." Bolsonaro falou sobre a participação das Forças Armadas no processo eleitoral a convite do ministro Barroso. O que há de melhor nas Forças Armadas? A unidade de guerra cibernética. Não iremos lá para ser moldura para bater palmas. O presidente lembrou vários episódios relacionados ao ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso falando que foi me encontrar com um hacker russo para influenciar nas eleições. Que irresponsabilidade é essa? O presidente lembrou ainda o encontro do ministro com lideranças partidárias e questionou: "E você não pode falar nada sobre eles? Estão comandando o Brasil? Não são todos, mas alguns lá estão mandando e desmandando. E não podemos criticá-los?" Ulisses Guimarães disse que a Constituição podia ser mudada, criticada, mas descumprida jamais. O presidente foi muito aplaudido ao dizer: "Tenho falado com meus ministros, nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora, quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas." Bolsonaro prosseguiu: "Poucos podem muito, mas nenhum deles pode tudo. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar algumas poucas pessoas agindo dessa maneira..." Estou me lixando para o que essa imprensa vai falar. Nunca falei em regular, diferentemente de outra pessoa que é tão bem tratada por essa imprensa. O presidente concluiu: "A gente espera que nos próximos dias o TSE dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas. Eles nos convidaram, nós aceitamos e estamos colaborando com o que é de melhor que existe entre nós. As sugestões foram técnicas, não se fala em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir as eleições, mas há maneiras e sugestões ali." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses,
Todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Nós conhecemos agora, ao longo da pandemia, os protótipos de ditadores pelo Brasil. Fecha tudo, prende, algema, multa, deixa o pobre coitado ficar em casa, que vivia da informalidade, não interessa ele estar sem comida, problema dele. Protótipos de ditadores, quase todos os governadores agiram dessa maneira. E nós sempre defendemos a liberdade, brigar, lutar contra o desemprego. Tivemos sucesso nisso. Em grande parte, a política vem do nosso apoio, no nosso casamento quase perfeito com o parlamento. Eu não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Um parlamentar aqui falou que o decreto vai ser cumprido. O que eu tenho falado é o seguinte: o decreto é constitucional e será cumprido. Também um parlamentar disse aqui: no passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando em conta as palavras que ele proferiu. É liberdade de expressão. E quem porventura se vê prejudicado, ameaçado, ofendido, entra na justiça. Esse é o caminho certo para as coisas. E pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu. Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. E tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país. Renova o legislativo, quando se muda o executivo, todo mundo, o judiciário com o tempo, né? E assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Jamais retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2 ou 3 pessoas. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, né? Tem um currículo invejável, que aquele inquérito aberto em novembro de 2018, Felipe Barros, tivesse o seu deslinde, né? Queremos o seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo.
Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor nas Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode. Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Falam tanto que eu interfiro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né? Mas dá a entender que era eu. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia tratando de fertilizantes e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é o papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo. E quando se fala em interferência, o que ele foi fazer dentro da Câmara? Encontrando com líderes, que a verdade é essa, trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o número de votos 308 suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles. Eles estão comandando o Brasil. Não são todos, obviamente, do STF, né? Mas alguns lá mandando no Brasil e desmandando. Não podemos criticá-lo. Como disse o Ulisses Guimarães, não era simpático a ele, né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada, podia ser emendada, mas descumprida, jamais. Está o artigo 53, não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. E indo para o encerramento, tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros: quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas. Terminando, poucos pode muitos, mas nenhum deles pode tudo. E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa que é tão bem tratada por parte dessa mídia. Eu lamento que essa pessoa havia se manifestado a comparecer na reunião com prefeitos e ontem de manhã fiquei sabendo que não viria mais. E dizer mais, a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso.
Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições.